Olá pessoal, tudo bem com vocês? Joia! Hoje vamos continuar o nosso trabalho no livro de ciências, fazendo a correção das atividades que foram mandadas na última aula. Acompanhe comigo na página 60. Todo mundo com o livro aberto. Na última aula nós fizemos aqui a leitura e entendemos quais são os cuidados que a gente deve ter com a nossa visão, para a gente não ter problema na saúde dos nossos olhos, não é mesmo? Baseando nisso, acompanhe comigo a leitura. Esses cuidados favorecem a saúde dos olhos, mas não evitam os problemas de visão. Esses problemas podem ocorrer quando uma ou mais de uma estrutura dos olhos não funciona adequadamente. Algumas vezes a pessoa nasce com algum problema no olho, já em outros casos a pessoa adquire o problema no decorrer da vida. Para perceber logo se há algum problema na visão, é realizado o teste do olhinho, ainda no hospital, nos bebês recém-nascidos. Se algum problema for identificado, o tratamento pode começar imediatamente, evitando que a criança tenha no futuro dificuldades na escola, como não enxergar o quadro e as letras, do livrinho que ela está lendo. Mesmo não sendo identificado nenhum problema no teste do olhinho, desde cedo a criança deve ser levada ao oftalmologista anualmente, uma vez por ano, para ver se está tudo bem com a visão. Alguns problemas da visão estão relacionados com as duas lentes que o olho da gente possui, que é a córnea e o cristalino. Nesses casos, os óculos com diferentes tipos de lente pode ser o tratamento. Por isso que quem usa óculos tem que fazer o uso regularmente, para evitar que o problema se expanda. Muitos dos casos, o problema faz a correção, usando o óculos adequadamente. Então vamos ver aqui na página 61. Você vai ler de novo os cuidados que a gente leu na página anterior e vai refletir se está cuidando bem dos seus olhos. Se há algo que você precisa fazer para favorecer a saúde dos seus olhos, se tiver alguma coisa você tem que fazer para você manter a saúde dos olhos em dia. Enxergar bem o quadro da sala de aula e as letras do material escolar é importante para não atrapalhar a aprendizagem da criança. Qual é o primeiro exame de vista que precisa ser feito na criança? O teste do olhinho. Quando deve ser feito esse exame? Após o nascimento do bebê. Joia! Depois desse primeiro exame, com que frequência a criança deve ser levada ao oftalmologista? De ano em ano. Por quê? Ou anualmente, se você quiser falar, para poder acompanhar a saúde dos olhos. Muito bem. Dessa maneira, nós valorizamos muito a luminosidade. Isso pode ser percebido, por exemplo, quando em uma pintura, áreas mais iluminadas e áreas pouco iluminadas são representadas juntas. Observe o quadro de Madonna de Loreto, pintado há centenas de anos por Miguel Ângelo Merici de Caravaggio, pintor italiano famoso por combinar partes bem iluminadas com partes mais escuras em suas obras. Quais partes de pintura de Caravaggio quis ressaltar? Olha para vocês verem. Por quê? Quando ele está falando mais claro, é a parte que ele quer chamar mais atenção. E as expressões faciais das pessoas representadas nessa obra? Quais sentimentos você consegue perceber e observá-las? Então, geralmente, quando faz uma obra, ele tem aí as expressões faciais que demonstram o personagem que ele quer pintar. Muito bem. Nós acabamos nesse capítulo, estudamos o olho, que é o órgão responsável pela visão, que é o sentido que permite enxergar tudo que está à nossa volta. Para que possamos ver as coisas, precisamos também da presença da luz, que é muito importante. Ela é emitida por uma fonte luminosa. Existem muitas fontes luminosas, tanto naturais quanto artificiais, que foram criadas pelos seres humanos, como lampiões, lamparinas, mais usadas antigamente, e as lâmpadas elétricas, lanternas, mais usadas atualmente. Ótimo! Assim como em outras partes do nosso corpo, nossos olhos precisam de cuidados, mas nem sempre esses cuidados evitam problemas da visão. Mais vale lembrar que o Sol é uma importante fonte natural de luz da Terra e nós devemos aproveitá-lo. Com a visão, conseguimos perceber materiais e objetos transparentes e opacos. Podemos nos ver em um espelho, até mesmo ver o reflexo do Sol na superfície espelhada da água. Muito bem. Agora, como é que nós vamos continuar estudando os sentidos? Os sentidos que nos ajudam a perceber as coisas, a sentir as coisas, um deles é o tato. O tato é o sentido que faz a gente perceber as coisas ao redor e
principalmente o órgão responsável por ele é a pele. Acompanhe com a sua professora a leitura, então. Vamos acompanhar direitinho. O tato. Você já conhece dois sentidos do corpo humano, a audição e a visão. Agora vai saber mais sobre o outro sentido, o tato. O órgão responsável por esse sentido é a pele. A pele humana tem várias cores, da mais clara a mais escura. Se a pessoa ficar sob o sol, a pele pode mudar de cor, mas volta à cor natural depois de algum tempo. É quando nós estamos na praia, por exemplo, nos bronzeando. Você, com o passar do tempo, vai voltando à cor a que você tinha anteriormente. Em algumas partes do corpo, a pele possui pelos, em outras não. A palma das mãos e a planta dos pés são lisas. Já a cabeça possui pelos que crescem continuamente, são chamados de cabelos. Assim como acontece com a pele, os cabelos das pessoas podem ser de vários tipos e cores. E nós ainda temos também, pessoas sem cabelo, que são as pessoas chamadas carecas. Por algum motivo elas perderam esses fios. Vamos acompanhar na página 67. A luz do sol é necessária para a nossa saúde, pois aquece o corpo e favorece a saúde dos ossos. Além disso, ficar ao ar livre nos faz sentir bem. Entretanto, a exposição excessiva ao sol pode nos provocar doenças, principalmente na pele. Para se expor ao sol de maneira saudável, você deve ter alguns cuidados. Primeiro, tome sol nas horas mais frescas do dia, isto é, no início da manhã, no finalzinho da tarde. 2. Evite ficar ao sol nas horas mais quentes do dia, ou seja, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. Use protetor solar quando ficar exposto ao sol, principalmente nas horas mais quentes do dia. Use boné, use óculos, tudo para a sua proteção. Agora, como é a sua pele, seu cabelo? Você gosta de usar boné, enfeites, fazer penteado? Você vai fazer aqui o desenho seu, Você vai se representar aqui. E eu tenho certeza que ficou um maravilhoso desenho, porque você sabe fazer as coisas. Pedi a você que fizesse esse experimento na sua casa. É um experimento simples que você pode tirar muitas conclusões. Você ia pegar um lápis com a ponta não muito afiada e passar nas costas da sua mão e na palma da sua mão. Ótimo! Em qual parte da sua mão a pele ficou mais sensível ao toque? Foi nas costas da mão ou na palma da mão? Com certeza ficou mais sensível a palma da sua mão. Muito bem. Pedi a você que passasse o mesmo lápis na parte de cima dos seus pés e na parte de baixo dos seus pés, na planta dos seus pés. Aí perguntou da seguinte forma: em qual parte do seu pé é mais sensível ao toque? Com certeza, a sola do seu pé, a parte de baixo do seu pé é mais sensível. Agora, de acordo com o que você percebeu desse experimento, todas as partes do corpo possuem a mesma quantidade de sensibilidade ao tato? Não, umas mais, outros menos. Compare as sensações que você teve quando a ponta do lápis passou na palma da mão e na sola do pé e descreva o que você sentiu. Geralmente você sente uma coceirinha, muitas vezes até cócegas, Depois, andar descalço em locais em que o chão é muito quente, muito frio ou coberto por objetos pontiagudos ou cortantes é perigoso. Como a sensibilidade da sola do pé favorece a nossa saúde? A partir do momento que você tocar nesses objetos com a planta do seu pé, você vai receber estímulos que vai chamar o nervo. O seu pé vai mandar respostas ao cérebro que vai fazer com que você se afaste dali, porque pode ser perigoso para a sua saúde. Então vai ser uma forma de proteção. A pele humana. A pele de todo o nosso corpo, ela percebe o tato, mas em algumas áreas ela é mais sensível do que em outras. A ponta dos dedos e os lábios, por exemplo, possuem muita sensibilidade. A pele da cabeça, que fica abaixo dos cabelos, também é bastante sensível. E é por isso que podemos sentir quando alguém toca em nossos cabelos, pelo movimento que eles fazem na raiz junto à pele. A pele possui estruturas que percebem algumas características dos objetos e dos materiais. Se parecem quentes ou frios, se são lisos ou rugosos, pontiagudos ou não, macios ou duros. Quando tocamos um objeto com os dedos e a palma das mãos, podemos perceber a forma deles, por exemplo, ser redondo ou quadrado. Isso ocorre porque as estruturas da pele captam as sensações, ou seja, as células sensitivas se comunicam por meio dos nervos com o cérebro. De acordo com a mensagem que os nervos levam,
o cérebro entende as características daquilo que foi tocado ou que nos tocou. Esse processo ocorre de uma forma muito rápida. O nosso corpo tem uma sensibilidade e uma comunicação com o nosso cérebro de maneira mais rápida. Vamos olhar agora. A parte externa da pele de alguns animais pode possuir cores e formas que os ajudam a se esconder no ambiente em que eles vivem. Assim, disfarçados, eles podem caçar outros animais para se alimentar ou fugir de quem os persegue. Observe alguns animais. Primeiro, a onça pintada. As manchas claras e escuras da pelagem ajudam a onça pintada a se esconder na floresta em que vive, a se camuflar, praticamente. Depois, a plumagem da ave urutaú permite que ela se esconda de seus predadores nas árvores, parecendo o seu prolongamento de um galho, olha aqui na beiradinha. Depois, a camuflagem do bicho-folha o ajuda a esconder-se de seus predadores e também a buscar o alimento ao bicho-folha. Depois, a pelagem do lobo-guará permite que ele se disfarce no capim amarelo avermelhado do cerrado, Ele se confunda com as cores do cerrado. E a camuflagem permite ao sapo-folha capturar mais facilmente os animais que lhe servem de alimento. Olha o sapo-folha, você parece que é uma folha mesmo. Isso. Vamos olhar agora a página 71. Na página 71, nos pediu assim: algumas partes do corpo humano apresentam pele mais sensível ao tato do que outras. Cite exemplos dessa parte. Por exemplo, os lábios, as palmas da mão, a sola do pé são muito sensíveis. Número 2. O sentido do tato nos permite ter sensações, algumas agradáveis, outras desagradáveis. Você vai citar 3 sensações agradáveis e 3 desagradáveis percebidas pelo tato. As agradáveis aqui eu vou te dar algum exemplo, mas você pode usar outros. Por exemplo, você pode receber um cafuné da mamãe, acariciar o pelo do seu animalzinho, você pode sentir o gelado de um suco gostoso, você pode, por exemplo, sentir o calor do mingau ou da sopinha quentinha num tempo de frio, isso tudo é agradável. Agora, as desagradáveis, por exemplo, você pode tomar uma injeção, essa sensação não é gostosa. Arranhar-se num tombo, machucar o joelho, por exemplo, desfolar o joelho, espetar os dedos com alguma agulha, por exemplo, você encostar numa panela quente ou até numa panela gelada, muito fria, isso é uma sensação desagradável. Agora, número 3. Imagine que você está tomando um sorvete. Que delícia, hein? A parte dos lábios encosta no sorvete e logo você percebe que ele é frio, com certeza. Descreva o caminho que a percepção do frio percorre em seu corpo. Você vai pegar o sorvete e você vai descrever o caminho que ele vai fazer. Então, veremos lá. A pele dos lábios, ela vai perceber o contato com o frio e a informação, ela é transformada, teleportada pelos nervos até o cérebro. E o cérebro vai interpretar se o objeto é frio ou não. Então, ela vai ser transportada, essa informação, através do contato dos lábios com essa parte fria, vai ser transportada através dos nervos, que vai chegar ao cérebro e ele vai identificar. E com isso, ele vai perceber que é frio. Agora, número 4. Os animais, eles apresentam formas, pelos, penas ou pele de cores que os ajudam a não ser percebidos no ambiente para fugir de predadores ou capturar as presas. O que vai fazer isso? Alguns insetos também podem usar disfarces para não ser percebidos. Localize o bicho-pau na imagem abaixo e faça um círculo em volta dele. O bicho-pau é aquele que parece um gravetinho. Olha ele aqui no desenho, na imagem. Ele é esse aqui, ó. Se você olhar de longe, você não consegue perceber que é um bichinho. Quando você está pertinho dele, você consegue ver que ele está se movimentando. Mas até então você pensa que é um graveto da árvore normal. Os predadores, quando vão nessas árvores em busca de algum alimento, de algum animal para se alimentar, dificilmente eles conseguem perceber o bicho-pau, porque ele não se mexe, ele fica paradinho, parecendo que é um graveto da árvore, olha. Então vem algum animal, não vê nenhum movimento, não percebe nenhum movimento nessa árvore, o que ele faz? Ele vai embora.
e aí o bicho-pau consegue escapar do seu predador. Isso acontece, como nós vimos aqui nessa página, com vários outros animais, não é verdade? Ótimo trabalho para você, faça uma correção e até a próxima!